Tudo bom? Vamos a mais uma jornadinha de conhecimento. É um tema complexo, mas começaram a ter muitas dúvidas nesse tema. Então, é uma dica para mim, vamos colocar isso em pauta para tirar as dúvidas. Se um ou dois têm, outros devem ter e não perguntaram. Então, hoje, 6 de maio de 22, maio, já é maio. O ano está passando. Nós vamos adentrar no conhecimento de um tema que, se eu for falar os detalhes, eu fico de hoje até daqui uns 3 dias direto sem parar, falando sobre a evolução dos corpos. É uma coisa muito extensa, porque deveria falar de cada órgão, da parte de pensamento, enfim. Então eu vou dar uma pincelada rápida para que todos tenham uma ideia. E se tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam no site. Não entendi tal parte, eu vou ter muito prazer de tirar essa dúvida, tá bom? Porque eu quero que todo mundo conheça, pelo menos o basicão, tá bom? Nesse tempo, então, nesse tempo que a gente tem, 1 hora e pouquinho, claro que nós vamos deixar para trás um monte de informação, sem dúvida nenhuma. Então, vamos visualizar devagarinho as mudanças principais que aconteceram desde o início da humanidade, tá bom? Mas nós vamos começar pelo fluido cósmico, que fez também a casa, porque eu não posso colocar, convidados, gente querida, meus irmãos, num lugar onde não tem casa, não tem como acomodar. Primeiro as casas são construídas. Então, nossos irmãos engenheiros cósmicos fazem com fluido cósmico a casa onde os espíritos habitarão. Depois que o último for embora, a casa parte para um processo de se decompor, mas não de apodrecer, mas de voltar à fonte, como volta para a fonte que a gente viu, até o suco das frutas que a gente morde no mundo espiritual. Volta para a fonte, não tem perder na emanação divina. Então, esse fluido cósmico começa no plasma divino. O plasma divino é o hausto, é a respiração de Deus, é a força do pensamento divino. Então, é o elemento primordial onde tudo vai vibrar e viver. É a essência divina. Ali nisto operam, inteligências divinas especializadíssimas, que vão ter todo um celeiro imenso, modo de dizer, claro, de energias para construir, a moldar, enfim. Então, esse plasma divino que vai ser formado, vai ser a casa cósmica que vem vindo e com um outro detalhe, com todos aqueles graus de, adensamento. Aqui nós temos 7 céus com todos os subcéus. Isto tudo já começa prevendo que vai ser assim, tá bom? Cada galáxia, cada constelação de estrelas, o que que é constelação de estrelas? É grupo de sóis. O pessoal acha que estrela é tudo que brilha no céu. Estrelas são corpos que têm luz própria. Nós giramos em torno de uma estrela, a qual chamamos Sol. Então, tem constelação de estrelas. Então, do mesmo jeito que a gente habita o sistema planetário, também tem um sistema, uma constelação de estrelas, e elas têm uma força centrífuga própria, como vai largando, partes assim, centrífuga não leva para dentro, espalha. E aí essa força centrífuga vai controlando a gravitação para ela não ficar muito forte e que também possa ser,
coadunar com as pessoas que vão ali mudar. O tom energético, para que finalidade vai ter, enfim, sempre vamos falar de energia, de eletromagnetismo, porque foi ali que começou, a partir da luz divina, da essência divina. Ah, você não vai falar detalhe, mas quem é que sabe detalhes? Nós aqui encarnados, de um trabalho que, pertence a inteligências superiores. É muita petulância, nem é hora. Nem é hora, saberemos, mas não é hora agora. Lá para frente, quando o planeta for tão diferente, nós vamos saber, pelo menos aos poucos, mas agora, de jeito nenhum, nem desencarnados também, porque mesmo só aquelas inteligências que já estão habitando o 8º, 9º céu, enfim. Elas agregam essas pessoas, esses irmãos nossos agregam átomos, vão forçando com a mente deles, para que os átomos, com essa pressão eletromagnética que eles fazem, vão perdendo a distância entre eles, mas não o movimento, porque o átomo sempre tem aquela parte de elétrons girando em torno de prótons e nêutrons e os demais corpúsculos. Não, eles não vão perder o movimento, mas eles vão se aproximar e aí eles vão formar uma massa adensada, um plasma, por isso, que vai ser usada para esculpir planetas. Pronto, nossa casa está começando a ser formada. Aliás, já foi, enfim. Então, toda a matéria, tudo que a gente vê é energia tornada visível. Foi energia e depois, com esse trabalho, foi tornado visível. E essa energia é força divina que está presente em tudo, em todos. Isso eu vou falar o tempo inteiro, ok? As leis de criação nos conservam e prestigiam, sempre estão do nosso lado, quando estamos praticando o bem. Puxa, mas lá vem você de novo com essa conversa? Sim, porque nossa vibração é diferenciada. A partir do momento que a gente é desarmônico, desejando o mal, tudo aquilo que vocês já sabem, vai contra todo esse processo e em alguma forma a gente toma na cara, alguma algum em algum momento e de alguma forma. Então, essa força obedece leis de criação, fazem que a gente transforme o mal praticado no bem, porque nós temos que nos adequar. Como assim? Ralou o joelho, você pode ficar olhando que você vai ver a casquinha formar e dali a pouco a casquinha cai. Você errou, dá um tempo, você vai perceber que errou, vai se arrepender. "Ah, mas não, acho que eu não errei". "Hã, é mesmo? Mas lá para frente, eu errei nisso e naquilo, vou me arrep". Deus não tem pressa. A gente pode levar, encarnações, mas a gente vai ter que voltar atrás, acertar e vibrar bonito. Vibrando bonito, aí esse princípio que nos rege, a gente pode chamar de o bem de todos. O bem de todos, é sempre pensando no bem de todos. E na Bíblia tem uma frase em Atos que diz: "Em Deus nos movemos e existimos nele também". É simplona, tudo em Deus é muito simples, mas aí nessa frase é que está tudo que eu acabei de falar. Então nós vamos separar corpos. O corpo físico já conversamos sobre isso, ele é o reflexo do corpo espiritual, o perispírito. Porque a gente quando faz alguma coisa errada marca no perispírito, na hora de renascer, na hora de reencarnar, esse mal que a gente praticou, que prejudicou algum, se foi gritando a minha garganta não vai nascer boa, o olho, enfim. Então esse corpo espiritual retrata nele o corpo mental que nós temos. O nosso corpo mental, a energia que vem de nossa mente, onde está a centelha divina,
dentro do crânio, na pineal, é a sede do corpo mental. O corpo mental preside o corpo espiritual e o corpo espiritual forja o material. Então, agora, desencarnando o corpo espiritual, servia de veículo, ele ajudava o corpo material a andar, né, e o corpo material desencarnou. Então, ele vai modificar, porque este não é passageiro. Nós, este corpo aqui é passageiro. Nós, espíritos, não somos passageiros. Então, esse corpo vai ser modificado na hora que a gente sai, que a gente desgruda do corpo que ficou para trás e fica a carinha, a gente aparece do outro lado, quem somos? Exatamente esse cara sou eu. E essas alterações todas vão ser baseadas na nossa conduta, o brilho e tal. Então é um santuário vivo, porque aí a nossa consciência vai mover a nossa consciência espiritual. Não é aquela, ai, minha consciência dói. Não. A nossa consciência espiritual é que vai mover as células na próxima faixa que a gente vai, onde eu mereci. Se eu subi, fiquei, ou desci, é produto meu. Então, nessa faixa vibratória, de acordo com a condição da vida que eu tive, vai haver, sim, mudança, de acordo com o corpo mental. É o corpo mental que vai nos ajustar. Você vai para este céu, descendo, você se incomoda, subindo não é legal também, não é confortável, não dá para subir onde não é teu. Descendo, não é meu também. É ali o templo certinho de onde a gente vai parar. E aí, então, nessa vida, nos fundamentos dessa vida que os ministros angélicos, olha que nome bonito, ministros é aquele que ministra, é aquele que trabalha com no caso aqui, com a sabedoria divina, ele trabalha com a matéria. Então a matéria vai se acumulando sobre si mesma, com o sopro divino, com toda aquela energia da luz divina. Então essa imensa fornalha que formou o corpo, também em nós acontece a mesma coisa, mas aquela era uma fornalha no começo, tanto é que o meio do planeta ainda é quente, está esfriando. Essa imensa fornalha está pronta para receber novos corpinhos recém-gerados. Saíram, foram emanados de Deus faz pouco. Saindo de Deus não dá para sair porque é luz divina pura, é essência divina e na sequência luz. Não dá para vir bater aqui no sólido. Tem muito estágio para atravessar. Tem gente que achava que zupt, que nem fogueira, sai de Deus, já cai aqui. Não. Tem um livro nos Grandes Iniciados que diz que é um processo de involução, e é pertinente. A gente vai indo, ficando cada vez mais denso esse processo, batendo aqui para começar a nossa jornada de bilhões de anos. Então, nessa maré toda, as sementes de próximos, uma irmandade imensa, né, nasceu, aí os mares são mornos ainda, choveu muito, os mares são mornos porque estava muito quente, e aí vem formando por choques, por raios, trovões, uma massa viscosa, assim, que ela se espalha por tudo e ali já é um lugar perfeito para nascer os primeiros seres vivos, que obviamente não são nada complexos, porque eu acabei de chegar no planeta. Eu nem sei que existo. Eu não tenho consciência de mim. Eu acabei de chegar e estou sentindo que mudou.
mas não percebo se sou uma pessoa ou não. Então, as primeiras manifestações são trabalhadas para acomodar, isso leva milênios espalhar direitinho, e eles são trabalhados no frio, no calor, no frio, no calor intenso, no frio intenso, aí essas centelhas vão começar a, já acostumadas a outras condições, a se organizar para ser uma existência. Pronto, eu já existo. Nessa hora, então, existência é organizada, não é assim, pega um chumaço, não, já é organizadinho, foi testado, se o processo está tudo ok, nessas horas se formam os primeiros vírus e bactérias. As bactérias, tem bactéria que não existe mais, tem vírus que não existe mais, eles ajudaram do mesmo jeito que tem bactéria que mora no petróleo, naquela época tinha bactéria que ajudou também a lavrar, formar minerais, construir o solo, dividir por raças o solo e as bacterinhas, grupos maiores. Pensa numa coisa que deu trabalho. Ninguém ali tem consciência de si. Tudo vida já. Estamos falando da nossa história. E aí, então, elas vão primeiro, as primeiras bactérias começam a gostar e se formar com magnésio e com clorofila. Para quê? Para que se transformem nos primeiros vegetais, porque os que têm alma, os que vão ter vida, precisam comer. Então, a primeira coisa é a alguinha microscópica, unicelular, para servir de comida para essas bactérias que são unicelulares também. Mas veja, tem algum lugar que tem essas bactérias já com magnésio, algumas com sódio, e os mares têm sódio, e algumas têm ferro, portanto, o fundamento do que vai ser lá para frente sangue, já está presente, o elemento já está começando a ser retirado da natureza. Muito bem, então vamos na sequência. De uma bactéria, forma alguém com vida também que tem 2, que tem 4, que tem 8, e aí elas começam já a ser aquilo que é chamado, que tem, talvez vocês já leram no Evangelho Eterno, espírito bloco. Espírito bloco, eles um não sabe do outro e todos precisam do vizinho para se protegerem, para caminharem, para dar impulso, para irem buscar comida, água fresca, enfim. Espírito bloco, os primeirinhos já tinham uma fagulha que agora começa a organizar para ser um centro de energia, já era, mas vai ficar mais poderosa, cada vez maior. E esse grupo, que chama espírito bloco, vai ficar junto. Para explicar melhor, mas uma comparação muito fraca, errada, pensa numa colmeia ou num formigueiro. Uma formiga não mora sozinha. Ela não se basta, uma abelha, um cupim, não se bastam sozinhos. Agora, eles já têm corpos de inseto, já têm braços que se locomovem, eles já têm avanços, corpo, exoesqueleto de quitina, já tem avanço na evolução. Estamos falando lá para trás de células, só tem o citoplasminha, um núcleozinho ali, e já tem um. Depois vai crescendo, crescendo essa turma, para corpos que começam a entender que aqui tem luz e ali não tem. Tem olho? Não, não tem olho. Mas eles começam a perceber luz pelo citoplasma, né, pela capa da célula. Depois eles vão aumentando, aumentando, começam a fazer atividades que parecem comida, mas eles fazem assim e pegam comidinha
mas é a própria capinha deles que ele assim, mas eles não têm boca. E trazem para dentro, fazem a digestão, jogam para fora o que não presta, mas eles não têm excreção, respiração, não tem. Mas aos poucos já forma 3 atividades, 3 chakras, plexos, assim, 3 centros de energia, 3. Com esses 3 recursos, eu já estou grandinha, eu vou largar essa turma e saem por aí afora para viver vida livre. Aos pouquinhos, conforme se está um grau de maturidade, sempre na água, tá? Pode ser num lago, pode ser num rio, numa beira de riacho, pode ser, enfim, floresta, pode ser também uma poça dentro de uma floresta. Água, aí precisa ter muita umidade, mofo, porque eles vão se alimentar de mofo, bolor, enfim. Mas essas 3 coroas já têm um chakra, são coroas de energia, mas o chakra ainda não se formou. Então, tudo bem, vamos aguardar que esse chakra vão começando cada vez mais. Então, como é que pode esta pessoinha andar? Não, não vai andar ainda. É tudo parecendo aquelas, é, minhoquinha, assim, tudo muito simplão, simplão. Aí, para chegar nas 7 coroas que a gente tem, vai precisar passar muita necessidade, porque só é com a necessidade que o corpo vai precisando, forçando se mexer e mudar. Então, o anfíbio vai deixar de ser anfíbio para ser réptil, porque ele vai sair da água em épocas de seca, e o ovo dele já começa a ser mais ressecado, até que nem o jacaré, o ovo eu boto na areia e tudo bem, meu filhote que se vire aí. Já não preciso colocar na água, para depender da água, sabe. Enfim, tudo isso estou falando nesse exemplo, como tem em vários, mosquitinhos, enfim. Então nós estamos preocupados bastante em falar dos nossos centros de energia, porque justamente a gente tem que entender que são centros fraquinhos, mas eles têm potencial. Vai virar um grupo de células nervosas para um grande cérebro, por enquanto de jeito nenhum. Mas o potencial é tudo na vida, para começar a fazer a marcha deles, como fizemos, milhares e milhares de anos. Então a gente vai ter altos e baixos, passar necessidades, calores e frios, então, e aí a parte do intelecto começa fabricar esses corpos mais, complexos, e as necessidades vão fazendo em nós aquela coisa assim: "Nossa, eu começo a ter não é pensamento, mas um lampejo, assim, de a água quando chega aqui eu vou passar sede". Ele não pensa tudo isso, mas ele olha e fala: "Já sei, do ano passado aqui vai ter seca", mas ele não pronuncia nem frase nem nada, ele já sai correndo. Sabe? Não tem essa sequência de pensamento contínuo, não, mas certas coisas ele vai guardando. Por exemplo, o chão está muito quente, ele começa a guardar que eu tenho que fazer que nem a gente. Temos também reflexos, que são movimentos que a gente guarda desde o tempo que a gente era animal. Você pisa num negócio espinhudo, você recolhe o pé. Você põe a mão num negócio muito quente, recolhe a mão. Quando você vem vindo pela lateral alguma coisa para te pegar, é tudo reflexo, você não para pensar: "Ó, vem vindo alguma coisa em minha direção, então eu vou sair daqui", já te pegou. Não é, é reflexo, você já faz assim, e pronto, este caminho é o primeiro que os animaizinhos mais simples vão fazer, é a consciência que está se formando. Então começou como? Bactéria, como eu falei, já vai para umas amebinhas, uns animaizinhos simplinhos que só dá para ver pelo microscópio, parece
o quê? Um carrapatinho, enfim. Depois os animaizinhos vão ficando cada vez maiores, molinhos. Por exemplo, pode ser uma minhoquinha molinha, pode ser um polvo, e depois, corpos moles, mas com proteção. Eu sei fazer a minha casa, eu vou fazer uma concha para mim. E assim, com essa estrutura do lado de fora, certos bichos já começam a fazer esqueletos externos, chama exoesqueleto, feito com material de unha, quitina. Começam a fazer, enfim, nessa fase vem o camarão, barata, tudo isso aí, na terra ou na água. E a gente veio vindo. Então, Oswaldo Polidoro sempre falava, quando a gente ia na casa dele fazer trabalho, alguém ia falar assim: "O que eu fui no passado, hein?". Ele falava: "Você foi camarão, lagartixa", a pessoa ficava brava. Aí ele dava essa aula: "Você teve todos esses formatos e agora te compete evoluir no trecho que falta, conquistas da inteligência e da moral". Então era uma aula que ele dava, né. Muito bem. Por exemplo, teve uma época que eram dinossauros imensos morando aqui, ele também falava: "Os corpos são grandes, mas eles não eram carne sólida como vocês imaginam que os animais de agora são. Eram bem filamentosinho, assim, bem carne de lagartixa, só que gigante", ele explicava. Então, quando foi hora, tira os dinossauros daqui, as inteligências superiores vêm e fazem esse processo ser a coisa mais normal. Trazer e levar para quem aqui já não cabe mais, vamos para outro planeta que está precisando do teu tamanho, e assim vai. Então, na era quaternária, eu gostaria de falar também dos pássaros, porque para eles voarem, eles que tiveram que ter essa necessidade e não morrerem aqueles que tinham ossos ocos. Eles eram mais leves, então os ossos ocos, naquela coisa de seleção, de fica quem é mais forte para aquela condição, quem tem osso oco, quem tem um furo só de saída, já logo quando faz uma necessidade faz as 2, número um, número 2, porque quando ele vai voar, ele não pode pesar. Enfim, tudo isso fez com que animais também voassem, e nas escolas eles têm feito um trabalho de coesão, de explicar qual é o progresso desse bicho para aquele, tá bonito nesse ponto a sequência que eles estão dando. Mas vamos mais perto do homem, e aí vamos inaugurar a razão. Já tenho, um comecinho de pensar. Razão significa raciocinar, né. Começar a raciocinar. Eh, Já tenho muita prática em seleção. Se eu não alcanço essas árvores, que fiquem para as girafas, porque eu não consigo comer aqui, eu sou baixinha, eu vou embora, sabe. Já começa esse tipo de seleção entre eles próprios, e sou mais fraca, vou sair daqui, vou para outro lugar, enfim. Mas esse estágio de evolução já vai chegando perto do macaco, né, é semelhante ao macaco e da evolução do macaco que a gente vai ganhar este corpo, que conseguiu ficar em pé. Na verdade, devo dizer também que tem elos que são desconhecidos. Sumiram, não ficou, sinal. Desconhecidos do homem, muito conhecidos de quem trabalha com isso. São estágios também existem que é a evolução de consciência fragmentária. Tem hora que eu estou olhando, não raciocino nada, de repente eu olho, foco, tomo uma decisão e distraio de novo. Ah, tem muito aluno meu que é assim, né, fica olhando: "Você entendeu?", "Nem te ouvi". Mas não, aí é mesmo porque adolescente pensa muito. Mas, os animais nessa fase não estão pensando, eles ficam fragmentando mesmo o pensamento.
e ficam, fora do corpo carnal também. Antes de encarnar, fica lá um pouco e vem. São fases que a gente não conhece. Os elementais moram fora, em outro patamar, antes de encarnarem como humanos. Vai elaborando o corpo, tem que ir treinando o corpo. Então, isso chama protoforma humana, ou seja, tudo que é proto é uma imitação grosseira, é um rascunho do que vai ser. Então, a inteligência interna nossa começa a disciplinar o veículo nosso espiritual. Se eu estou precisando ser mais alta, eu começo a pensar e o corpo começa a ser moldado pelo molde mental. Por isso é que a gente sempre fala: "A mente é muito poderosa, cuide, cuide de que ela só te leve para o bem". Então foi disciplinando as células do jeito que eu conheço, eu me conheço, eu sei que sou baixinha ou que, preciso ser mais abaixadinha, assim, para passar aqui nessas pedras, enfim, tudo isso é a necessidade que faz. Então, o que eu trago dentro de mim são as leis de ação, conheço a reação já aos poucos e estou treinando renovação. Para chegar na idade da razão completa com o raciocínio traz discernimento, o raciocínio é escolha, não, isso não me convém, não vou. Discernimento, impulsos automatizados é um grandioso estágio que eu já pulo, eu já não preciso ir aprendendo de novo. Por exemplo, ou eu olho para o fogo, já sai, barulho muito alto, eu já saio, nem vou ver, já é automatizado. E aí, então, quando eu chego nesse estágio que estamos de humanos, ele começa já a ir entendendo que precisamos ir para o campo angélico, cada vez mais. 1,5 bilhão de anos levou para chegar até a era quaternária, Licantropos, vai vendo. Aí, cheguei à idade do fogo, tal, que já já eu volto para comentar com mais detalhe essa fase. Passo a idade do metal, e aí leva 200.000 anos para que uma civilização floresça em cima do planeta. Ou seja, com o metal eu já começo a entender que posso quebrar pedra, construções, enfim. Cada passo, ganho, é necessário que a gente acostume para chegar para o próximo. Ninguém corre, ninguém pula. Não vale para lugar nenhum pulos, saltos de evolução. Correr não é proibido, mas tem que dar os passos. Então, nessa hora que eu vou falar uma coisa para vocês, não cabe, depois de toda essa trabalheira dos de inteligência divina, os engenheiros cósmicos, alguém pensar que pode um espírito que já foi humano reencarnar num corpo de cachorro, qualquer coisa assim, ou que o cachorro seja mais do que a gente, um gato, qualquer coisa. Não, não é. O homem é o topo justamente por esses passos evolutivos da mente. A mente, todo esse trabalho realizado, eu vou chegar já já com mais detalhes para vocês perceberem. Não pode ser que um animal que não fale, não raciocine, não tenha lógica, seja apto para receber um espírito que já tem todo este processo. Nós já ficamos em pé, nosso sistema todo traz os órgãos no perispírito, não tem como encaixar em nenhum animal, porque na passagem de um estágio para o outro, há perdas e ganhos. Eu perco uma parte que sei lá, o casco que o cavalo tinha e ganho um pé, e por aí vai, certo? Então, não. Agora, eu não posso reencarnar animal, mas se eu for completamente imoral nos meus costumes, eu posso mostrar a camada que eu tive.
Nosso perispírito é todo folheado e mostrará o animal que eu fui se eu diminuir no meu estágio de evolução. Ninguém nem pensa nisso, né. Seria animalizar mesmo, involuir e botar para fora um lado que você já deixou faz muito tempo. Pode acontecer, mas esse espírito não é jogado fora, ele não é, como é que eu vou falar? Deletado, não existe também. Ele vai ser colocado com aquela vibração inferior que ele atingiu, ele vai ser colocado num ambiente de acordo com aquilo, pode ser neste planeta, nas faixas da subcrosta, como pode ser colocado numa turma que vai migrar para outros. No caso da Terra, serão 2 planetas que já estão lá muito parecidos com aqui, e que já estão lá aguardando os que vão sair daqui, como nós também recebemos de capela, exilados de capela. Pode ser que eu coloque isto como algum tema, caso vocês queiram. Então, esses que foram exilados não esquecem que estavam já num estágio como por exemplo, tem o computador, tem luz, tem automóvel, todo conforto, água quente, não preciso ter água na minha porta de rio, ela vem. Aí eles vão sair e vão ter que procurar andando onde na mata tem um pé de manga, goiaba, para eu comer, eu tô com fome. Aí um come essa planta, o outro come outra, aquela era venenosa, essa não, todo esse perrengue de novo. Então, para que isso? Para refazer os passos. O espírito não é deletado, ele vai ter que aprender a reconquistar, ele não perde, vai ser mais rápido inclusive, porque ele tinha um estágio até aqui, desce e vai ter que ir chorando, apanhando, retomar o estágio que era dele já. Conquista dele, sagrada, mas apanhando tudo de novo. Então, refazer passos é a busca de voltar ao equilíbrio moral, ético, amoroso, da parte social, mental que ele perdeu, tá. Então, óbvio que ele vai nesses lugares ficar com a situação, com limitação, né, social. Ele não vai mais conviver, ele vai ficar no meio de iguais, uma turminha, enfim. Pagou o devido, já começa a agregar em outras turmas que também pagaram lá, naquele planeta ou naquele plano. Mas vai ser doloroso. Muito tempo em treva, encarnação dolorosa, enfim, é melhor cuidar bem do que a gente fala e faz. É muito bom lembrar que Jesus topou encarnar entre nós, para deixar exemplo. Olha, é assim que tem que viver. Ser amoroso é assim. Ah, mas ele chutou lá as barraquinhas na porta do templo. Chutou, mas não as barraquinhas de docinho das senhorinhas viúvas. Ele chutou aqueles que vendiam pombo para ser morto em rituais. Então, devagar com a coisa. Muito bem. É melhor cuidar, é melhor procurar ler os evangelhos, ler o que Jesus fez e trabalhou nos Atos dos Apóstolos depois de desencarnado, para vocês verem o trabalho que deu, ficar para nós exemplo. Vamos lá, resumão. Resumão já do homem, tá bom? Primeira raça, raça mãe, primeira raça. Eles descrevem nos livros nossos, que claro, deve ter alguma outras informações do outro lado, como espíritos que são inconscientes assim. Eu não sei se tem o nome, quem sou, eu já sou homem, estou caminhando para ser homem. Uma aparência já, mas o corpo não é muito consistente, ele não é forte, a carne não é. Ele é bem assim, não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui ainda, mas ele vai conquistando.
Segunda raça-mãe é no final do terceiro período geológico já, da terceira era, então as condições de o ser humano morar ali, já é mais favorável ter corpo ali, mas eles não são ainda humanos. Eles são aqueles que a gente vê em filme, com a cabeça imensa, o andar encurvado, peludos. Vocês sabem do que eu estou falando. Eles ficam de braço encaminhados assim para frente, braço mais comprido, que ainda é herança de ser macaco, e um pé imenso, mas a perna é curta. Essa é a segunda raça mãe, mas ele tem mais lucidez. Ele já olha em volta, ele já raciocina, ele já domina certas assim, pegar frutas com um pau se estiver longe, enfim, certas coisas bem simplonas, ele já domina. E agora ele vivia isolado, mas de repente ele encostava em alguém. Esse, por exemplo, quando desencarna, ele fica lá perto, ele olha assim, ele está tão desligado da matéria ainda, que ele olha e ele vê aquelas inteligências e ele fica morrendo de medo, porque brilham. Ele fica perto de algum casal depois que ele desencarnou, atraído por ganhar um corpo, ele quer voltar para o corpo, porque ali ele se sente seguro, mas já está desabrochando a inteligência. Aí o instinto, ele tem instinto já, "Opa, esse barulho eu não vou atrás, esse eu vou lá ver o que era". E ele já tem um ouvido maior para os assistentes invisíveis. Teve muito anjo da guarda em muito lugar da matéria, anjo da guarda de raça, muitos. Então ele leva eles para onde tem comida, eh, descobrir, por exemplo, como faz o fogo. Primeiro vem um raio, ele leva, não precisa ter medo, vem aqui, pega um pauzinho, acende outros foguinhos, enfim. Ele começa a ficar encantado com as coisas que ele já começa a dominar, ou ele começa a brincar com uma madeira raspando na outra e pega fogo, então ele já viu o fogo do raio, já assopra, enfim. Mas é pequeno ainda, então precisamos desses, os maiores, porque precisamos, vocês estão entendendo? Na nossa evolução, a gente precisou de corpos maiores para receber esses espíritos que vieram de Capela, expulsos de lá. Expulsos de lá, mas dentro da memória deles, já com muito conhecimento, esses espíritos trazem todo o progresso de construção, de fazer uma ponte, de moldar um tijolo, eu não vou ficar caçando todo dia, eu vou pegar o bichinho e vou segurar ele aqui, vou fazer um cercado de madeira, fica aí, amanhã eu te como, agora não. E aí eles começam a criar animais, enfim. Então esse impulso, de ter mais corpo, maior, eles são levados a, formar corpos maiores, para aí sim, o impulso que os capelinos puderam entrar dentro de corpos maiores para conviver. Então, na Bíblia, os que vieram de fora é chamado Adão, raça adamita, Adão, os advindos. E os que estavam aqui se formando são chamados de evitas, raça mãe. Sim? Então, os adamitas, obviamente, dominaram os evitas, porque tinham mais conhecimento, e os evitas, simplões ainda, entenderam, esses são mais cultos do que eu. Então, veja só, comecei com um vírus, andei por tudo quanto é tipo de bicho e agora já estou pensando em coisas, vou sair da caverna, vou construir uma casa. Já foi muita coisa, vocês concordam?
Então, esse trabalho dessa inteligência foi, uma reflexão que começou a ficar sistemática. Eu começo a refletir, não é um dia de vez em quando, se eu fizer isso, quando a folha cai, vai ter frio, então eu vou guardar, sabe, já começa a juntar os pedacinhos, e a inteligência já começa a aparecer nas ações espontâneas. Então tudo isso já é um princípio inteligente muito interessante de acompanhar, e não foi igual em todos os lugares do planeta. Teve lugar que já tinha fogo, teve lugar que ainda não, tá. O planeta foi, ocupado, foi habitado diferentemente, tá bom. Vamos falar, assim, a respeito de hereditariedade. Então, o filho de 2 altos vai ser um alto também. Não. Sempre no projeto humano teve aquilo que hoje conhecemos, que é a força grandiosa do DNA, e o DNA vai sempre responder o que cada um traz em seu karma. Então, esses, que vieram de capela, que ocuparam esses corpos maiores, pode ser que ao casar com algum ou uma mulher que veio de lá, casou com um homem que é daqui, enfim, não importa. Eles podem ter filhos de um ou de outro lado, com várias qualidades de pensar também. Trazem na hereditariedade tudo aquilo que o plano divino decide para aquele local, naquela hora. Quando eles fazem o uso de genética para aplicação, justamente da característica que eles querem que ali tenha. Ok. O corpo tem aquelas disposições da mente, como eu falei, e vai se ajustando às outras mentes. Começamos a "Ah, você quer falar alguma coisa para mim", eu começo viver mais em conjunto, e não posso alterar aquele plano que eu recebi, as mentes, aqueles arquitetos espirituais cósmicos programaram que eu vou ficar aqui com mais gente, menos gente, mas pela conduta, se eu me mostrei mais dócil, eu posso ir morar num outro lugar. É a conduta. Isso serve para toda a evolução nossa. Se eu, enquanto fui cachorro, demonstrei aumento de qualidades, eles me tiram dali e me põem para o próximo passo. Gato, enfim, tigre, corpos maiores. Não sei se entenderam. Então, o que tem a ver é a florescência da inteligência vai dominar a alma e vai fazer corpos de raciocínio cada vez mais organizado, um pensamento mais dinâmico, e aí eu começo pensar, emanar de mim pensamentos criadores, e aí renovadores. Não, eu não quero essa brutalidade, eu começo a mudar meu comportamento, eu não quero frio, eu começo a mudar lá fora, enfim, eu começo a forjar o meu próprio destino. O cérebro sempre foi desde o início não, desde o início nem células nervosas eu tinha, não. Mas assim, era o ninho da mente. E agora, nos invertebrados, ficou uma pequena massa de umas célulazinhas nervosas, foi progredindo para os peixes, para os anfíbios, peixe que mora na água, anfíbio mora nos 2, aí vai para a terra, é réptil, jacaré, enfim, e depois fica em pé, um animal fica em pé, começa a ter 4 patas, 2 patas, enfim, ficar em pé em 2, né, formar asas. Nessa corrida toda, o centro coronário, coroa,
aqui, que é refleti ele se reflete na glândula pineal nossa. Ele foi traduzindo, selecionando muitos estados mentais também. E nesses mecanismos da reflexão e do que o tempo todo eu estou falando de pensamento, pensamento contínuo, né. O que aconteceu que a gente ganhou? A gente ganhou refletir em ordem, né, em lógica, pensar o que eu quero, o que eu desejo, como é que eu vou fazer isso, meditar olhando para as estrelas, meditar um pouco mais fora do corpo, porque a vidência, o ambiente era tão natural que a vidência neles, nesta hora, já é aberta. Eles convivem com elementais, com outros bichos, enfim. Então, vem vindo essas as operações que vão fornecer as mediunidades nas pessoas. Nós temos as mediunidades em ponto de bala para desabrochar. O que precisamos é desligar do que é material o quanto possamos. Ninguém está falando para largar tudo, morar embaixo do viaduto, para ficar pensando não é isto. É não ficar apegado, saber que a gente vai embora, confiar, não querer aquilo que você nem precisa, enfim. E aí, no futuro, as mediunidades estando num ambiente como era antigamente, muito mais puro, né, muito menos maldade, menos habitantes, mais atuação desses seres elevados. Mas importa que eu quero falar para vocês que nessa hora as mediunidades começam a surgir. Tanto faz conscientes como inconscientes, vidência, enfim. E também forma-se muito a formação do sentido muito devagarinho. Então, o tato, jacaré não tem, você concorda? O tato começa quando a pele ela é fininha e tem terminação nervosa. Tudo que depende de química, olfato e gosto vai aparecer em outros bichos, mas você vê um papagaio tem língua seca, ele não tem terminação nervosa, ele come, mas ele não sente olfato, gosto. Então, visão, a audição cada vez mais, um gato enxerga à noite, cachorros e certos bichos escutam lá longe. Então, vocês percebam que o sistema nervoso autônomo regula, coordena. Por exemplo, o autônomo trabalha sozinho. Eu não fico pensando para o meu estômago fazer digestão. Ele começa já a trabalhar sozinho, cada vez com mais especialização. Então, tem aquele simpático e parasimpático. Quando eu faço isso, tem outro sistema que recolhe o braço, enfim. Pensei tanto em fazer isso que esse sistema todo entra em automatismo e nós, então, agora, nesse estágio, estamos com tudo em automático, mas muita coisa em automático. Por exemplo, a aprender a ler, eu vou dar um exemplo. Ah, não, eu sofri para aprender a ler. Sim, só que você já sabia na última, na penúltima, na outra. Devo dizer para vocês que um espírito que na última, na penúltima vida ainda era macaquinho, e não vai nisso demérito nenhum, hein, não estou xingando nenhum, é o estágio evolutivo. Ele olha, a professora fica falando: "Escreve um A". Ele olha para o papel e fala: "Mas o que que ela quer?". Aí ela faz uma bola com rabinho e fica falando que isso é isso é uma bola com rabinho. Ainda não tem a memória que entra no automático. Conforme a gente vai indo, a gente vai pegando prática até para desencarnar. A gente pega a prática em, por exemplo, eh conhecimento de uma vida superior. Por quê? Porque quando a gente dorme, eu vou aprendendo que eu posso sair do corpo e ver, e meus guias falam comigo. Então até isso, eh, a visão, o tato, tudo isso eles falam: "Vem, sente, sente, percebe". Quando a gente vai percebendo e vai entrando no automático, ganhamos para nós.
Chegou a hora de a gente falar em comunicar. Eu olho e quero avisar: "Ó, tem um bicho perto do teu pé, mas como é que eu vou falar?". Então começa primeiro a linguagem surge entre os animais para efeito de cruzamento, o macho chamando a fêmea, a baleia, a gente escuta de longe, golfinhos. Muitos animais fazem barulho e os seres humanos aprendem também a fazer seu barulho usando a garganta e depois, com o tempo e a ajuda dos espíritos, que são guardiães, eles vão explicando palavras grotescas e vai abrindo cada vez mais. Eles passam a exteriorizar as ideias, sei lá, assim, aga, 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 assim, um som grotesco. Mas ele falou com tanta boa vontade que o outro fala: "Hã? Aga", repete, sabe, aí começa a formar uma linguagem tosca, devagarinho. E esses benfeitores espirituais, fora do corpo, começam a ensinar o que é moral e o que não deve. Acredita? Sim, dentro de nós já temos o que é certo e é errado. A luz da memória guarda no automatismo tudo é isso que a gente sabe de devo ou não devo fazer. Sabemos? Sim, a centelha divina armazena. E o tempo todo eu estou falando de reflexo contínuo, tudo tem que ser contínuo, pensamento contínuo ajuda também a fazer um mundo tribal, porque eu já converso com as pessoas, eu já tenho uma energia de conviver, problemas, eu começo já a meditar. Se eu vejo que aquela moça que eu chamei para mim, Uga Uga, ela gostou de mim, casei com ela, e aí ela vai ter um bebê meu, e aí eu preciso ter um lugar para pôr o bebezinho. Sabe, essa coisa, assim, já começa todo aquela coisa de família, casas, comunidades, tudo isso, eh, vai formar até, por exemplo, o que que eu tenho que guardar de ervas que curam, porque eles assopram: "Ó, isso aqui come", aí a gente come gostoso, é hortelã. Então leva para lá, leva para lá. Aí ele junta um monte de hortelã. Quando tem alguém com dor de barriga, toma. Tudo isso. E aí, na falta de não sei o que fazer agora, eu vou pondo a mão e eu não tenho consciência, mas eu sinto que minha mão esquenta. E aí, ao esquentar, eu vejo que a pessoa fica com menos dor. Pois não é que o mundo espiritual ajuda a ensinar a magnetizar um doente? Dar passe mesmo, porque eles têm muito aflorado toda essa parte, então, passei meu magnetismo para ele, para os bichinhos. Tanto isso é verdade que tem uma tese que diz que o homem passou a ser civilizado a partir do momento que eles encontraram um esqueleto, fóssil de um homem com a perna quebrada e cicatrizada. Então eles já concluíram, então teve gente que botou ele deitado, porque estava bem cicatrizado, botou ele bem deitado e trabalharam, trouxeram comida para ele, então isso já é civilização, cuidar do outro, veja só. Então tem, com esse corpo espiritual, passa a ser veículo eletromagnético também, e os encarnados então passam a ser passistas, magnetizadores. Eles plasmam transformações celulares, porque isso existe. Tem o médium que tem o dom da cura, ele pode alterar até a formação daquela ferida virar um tecido bom de novo. Podemos falar inclusive em oxigênio, que a gente não pode ficar sem, e glicose, que a gente precisa os 2 para respiração celular, tem nada a ver com o pulmão. Pelo nariz a gente respira, vai para o pulmão só para a gente pegar oxigênio, essa é a respiração pulmonar.
Mas a gente vive, tem energia nas células todas, porque, temos glicose pela comida e oxigênio, os 2 entram em todas as células, então eu sou capaz de fazer esse movimento. Fiz respiração celular, fabriquei. Bom, é um processo que dá energia, ATPs, ok. Então, está entendido isso, eu tenho a impressão, que a gente foi evoluindo num período, assim, em faixas que são encantadoras da gente saber que já fez, e que já gostava, e que já conhecia ervas, enfim. Eh, Depois da morte, aí, essas memórias todas que a gente tem, vão ajudando muito, porque o espírito quanto mais prática ele tem de desencarnar, mais rápido é o processo de largar o corpo, sai, vai embora daí. Então ele vai se saindo, se equilibrando e, conforme vai evoluindo cada vez mais e subindo para céus maiores, quando já tem civilização, deixou a parte bruta já, trabalhou pelo outro. Deixa eu falar uma coisa para daqui a pouco eu falo, agora, nós temos, nesta região aqui, uns sensores, vamos dizer assim. Esses sensores vão funcionar quando teu a tua evolução, a minha e de todos que já não precisam mais de comida, vão ter que mexer no seu centro gástrico, porque você já veio de um céu que não come nada sólido, só líquido e agora você já está saindo nem líquido. Então, o centro gástrico vai ter que se adaptar, porque para onde você vai, não vai precisar de estômago. Então, o centro genésico também, porque a parte sexual que gera crianças, quando o amor é sublimado, que não é mais praticado como animal, como desejo que nem fome, assim, sem controle nenhum, sem amor, sem a sublimidade do ato, então também o genésico vai ter uma reforma. Então, nesse ciclo da cadaverização, essa palavra é usada normalmente, daí que vem a palavra cadáver. É o fato de eu sair do corpo, célula por célula, eu tenho que ir desgrudando, tá certo? Então, nesse ciclo, os corpos começam já, ao sair, de ter alteração, já passam a ter órgãos que vão usar do outro lado. Eu não posso ficar aqui com fome. Eu trouxe para cá o estômago que eu não vou usar? Não. Então, novos elementos aparecem e esse aparelho, que é perto do aparelho bucal, começa a ter umas outras competências. Olha que novidade. E essas competências vão conseguir sugar, é um poder de sucção de material fluídico magnético. Fluídico magnético, eu vou viver daquilo que o mundo espiritual me oferece. Fluidos. Nos mais altos planos, vai tendo sólido, líquido, gasoso, substância, mas já vai ficando mais eterizado, mais energizado, eu vou viver daquilo. Posso falar eu vou, porque todos vamos, né. Então, essa modificação, já treinei em outras vidas, quando eu deixei de comer sólido, fui só para líquido. Então, esta coisa é muito importante de entrar no automático. Ok, então nesses, lugares que vão as pessoas vão ser educadas quando é novo esse processo, a pessoa desencarna e vai para um local que vai ter centro de reeducação, porque você não tem prática ainda. Normal. Então,
adapta ao sistema de sustentação da esfera mais superior que você foi levado. Quanto maior é o espírito, presta atenção que eu vou falar difícil, mas a gente se alimenta por difusão cutânea, pela pele, porque os corpos dos espíritos mais elevados não são tão sólidos, têm essa aparência, mas não são tão sólidos quanto, eles são mais porosos, esponjosos. Então, estando naquele novo ambiente, onde passou pelo processo de cadaverização, eu vou conseguir absorver e sobreviver. Então, eu quero ler esse trecho, porque eu não quero perder nenhum pedaço, espera aí. Os raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres sustentam entre si, é desses raios, dessa energia que vem a euforia orgânica, a sensação de prazer, de energia vital, vem aquela coisa de vitalidade, uma personalidade mental viva. Vocês estranharam a palavra amor, mas eu vou retomar tudo aquilo que a gente sempre fala. Moral, amor e revelação, amai-vos uns aos outros, porque esta parte de nossa vida tem que ir aumentando, aumentando e aumentando, porque uns sustentam os outros e deixam toda a atmosfera forrada daquela emanação gloriosa, brilhante e que traz esta vivificação uns aos outros. Então não é à toa que a gente fala e, sem entender, as pessoas falam: "É, lógico, porque claro que é gostoso viver no meio de pessoas amorosas". Não é só isso, passa a ser a energia que me sustenta, certo? Tanto é que no capítulo 13 dos Coríntios, tem assim: "Pode ser que isso ou aquilo, mas se eu não tiver amor, eu nada serei". Leia o apóstolo Paulo, deixou um poema de amor ao amor. 13 Coríntios. Epístola aos Coríntios, né, isso. Muito bem. Outra coisa é quando naquela coisa de já ter costume de ter pensamento contínuo, o tempo todo eu não paro de pensar, o sono tem outra importância agora, porque a mente começa a ficar mais fixa naquilo que eu tenho predileção, então eu começo já querer o melhor para mim, na vidência eu vi um espírito bonito, onde ele andará, eu começo a lembrar, e aí eu começo a desprender parcialmente do corpo, porque eu já aprendi a desligar do corpo no desencarne. Eu já nasci e desnasci tanto que eu já acostumei, então dormindo é uma semi-morte para mim. Eu vou sair cada vez mais fora do corpo e fazer o que eu gosto. Vou buscar o que eu gosto e tal. Então, sempre os desencarnados, que são os anjos guardiães da raça, vão estar por perto nesse processo e mantendo afastado, se for o caso, mas vigiando de longe. Por quê? Conforme a gente dorme, a gente vai para o lado das pessoas que você quer. Gosto. Então, se você gosta de gente viciada em bebida, drogas e tudo mais, você vai para perto desses espíritos e vai ser sugado das suas energias. Eles gostam da energia que a gente tem. E se você gostou daquele espírito que você viu durante o dia, que brilha, e busca ele, esse vem para o teu lado, atraído pela lei de sintonia, e ajuda com energias novas, assopra sugestões felizes. Enfim, você vê que tudo tem um porquê, que ninguém fala nada de graça.
Então, veja, nos órgãos, quanto menos densos são os elos que a gente faz com os órgãos, os implementos físicos do corpo, físico com o corpo, por exemplo, com os órgãos de visão, tanto maiores vão ser as possibilidades da visão espiritual. Por exemplo, se você durante o dia viu uma vidência rápida, você dorme, pede, quero ver mais, você começa a atrair, plasmar a abertura da possibilidade de você ter vidência, clarividência, profecia, clareaudiência, que tem gente que ouve muito espírito falando, materialização. Nossa, até um tempo atrás era muito comum, agora daqui para frente vai diminuir muito. Então, o que é que nós estamos pensando que está acontecendo? Está aumentando o correio entre os 2 planos. As revelações são cada vez mais fortes, mais constantes, mas no começo, com aquelas pessoas mais simples, tem um arzinho de magia, magia elementar, sabe? Vou deixar uma flor para aquele espírito, sabe aquelas coisinhas ainda ligadas a coisas materiais. Mas corpo espiritual e volitação é uma coisa que quando sai do corpo, eu olho pássaros, eu vejo espíritos lá em cima, quem sabe eu consigo também, e o pensamento contínuo que a gente já adquiriu, e a atração que a gente faz quando pensa, quando conhece cada vez mais, a gente ganha essa nova forma de locomoção do outro lado. Vou aprender a volitar. Então volto a falar, o cão, o macaco, o gato que enxerga de noite, o cachorro que cheira muito forte e ouve lá longe, enfim, o elefante que tem uma memória maravilhosa, o jumento, o cavalo, são bichos que têm já um passo a mais dado não em tudo, de jeito nenhum. Então tem gente que fala: "Nossa, esse cachorro só falta falar". Não vai falar. Ele tem muito de copiar. "Ah, esse papagaio fala que é uma graça". Não, ele copia que é uma graça. Eles não têm consciência, animais ainda não têm consciência individualizada. Eles não têm noção de bem ou mal. Um lobo come um cachorro, ou o cachorro come um gatinho ou um passarinho, porque está com fome. Predação, simplesmente predação. Como para viver. Então não vamos confundir, não tem vaca que é sagrada porque ela é mansa, olha a carinha dela, não tem. Então também não tem a gente voltar nesses corpos, nem esses corpos são mais elevados do que os nossos, tá bom? O homem é o píncaro do ciclo evolutivo, por isso ele deve dominar a parte, eh, sólida do planeta, conduzir o seu próprio ser para o caminho da divinização, para que todos saiam daqui e o planeta possa voltar a ser também Deus em Deus. Então, encerrando já esse patamar justo num resumão nesse sentido. Nos espíritos, não na matéria. A matéria é serva dos espíritos. Nossa, mas tem cada pedra tão linda que brilha, ela emana, a gente já viu a aura da pedra. As folhas também têm aura, mas estamos falando do elemento divino individualizado. Então, nesses espíritos, tem que ser reconhecido como como superior à centelha que está aguardando cada vez mais a estruturação da personalidade. Todo mundo não é igual. Que nem dizia minha mãe: "Você não é todo mundo". Deus, luz divina, luz divina. A luz divina infinita presente em tudo. Se pegar um átomo, uma célula, ela tem aura.
Plantas têm aura, o planeta tem aura. A luz divina está presente em tudo e se tiver tirado a luz divina, aquela coisa deixa de existir. Ela absorve de tudo, tal como nenhuma linguagem humana seria capaz de descrever, que ela agrega. Então, a movimentação das almas, esse trabalho de autofazer, de autoconstrução. Legiões de espíritos irmãos com o mesmo tamanho, já grandes, morando em comunidade, fazendo sua fermentação evolutiva, tá aprendendo a morar em grupo, saindo da luz, que é a essência, atravessa todos aqueles graus, um monte, incontáveis na escala, forçando o caminho para cima. Não tem descer, se deixar, só sobe. É um esforço de cair e levantar que vem desde lá de trás, desde quando éramos animais. Vencendo toda aquela animalidade que nos dominava, brigar por água, por sexo, e fomos aprendendo a resolver os problemas em novas fases, raciocinando, outros estados concretos mesmo de saber, de conhecer, de fazer, viver, até toda essa turma ir atingindo de novo, de volta, a luz divina. Só que dessa vez conscientes, essa é a nossa estrada. Hoje a gente focou os sobe e desce, mas nós vamos voltar dessa luz divina de onde a gente saiu. Não tínhamos consciência, que nem lá no caminho, mas agora nós estamos em plenitude psíquica. Plenitude psíquica, marchando paralelamente com a lei, porque a gente já está aprendendo que ir contra as leis de Deus não é caminho. E procurando ser cada vez mais justo. Outra coisa também, procurando tomar parte, quando na espiritualidade e na carne, dos serviços que são universais. Procurando tomar parte dos serviços que são universais. Como potências celestiais que um dia chegaremos a ser. Começa de pouquinho, fui treinando, aquele recém-saído do macaco que descobriu que pondo a mão cura, vai ser aquele médico maravilhoso mais para frente, vai ser o engenheiro enfim. Então, esses diferentes estados e graduação de manifestação, todos os seres passam por isso. Em cada ser, em cada mundo, tem uma marca diferente da sua individualidade e não vai se perder. Ah, mas uma gota, quando volta para o mar, ela se perde. Gota é gota. Ela não estava individualizada. A gente, quando voltar a ser Deus em Deus, voltaremos quem somos, individualizados. Não vamos perder o que trabalhamos para ter. Então, como que a ordem superior força a gente ser diferenciado, sabe? Que a gente desfrute o direito de ser independente, de ser livre, parte do todo, sem dúvida nenhuma, mas mantendo as atividades em harmonia, respeitando as outras partes, dando a colaboração, é um fenômeno biológico, essas comunidades de cidades pequenininhas, onde todos se dão bem, famílias, vai ser no futuro muito mais fácil da gente encontrar, sem dúvida. Então, recordando numa última frase, tudo e todos estamos mergulhados na divina essência, até hoje. Só que desta vez é questão de varar a matéria, a camada grosseira dos fluidos, das energias inferiores e atingir a celeste comunhão. Isto é o processo de cristificação do espírito. Sucesso para todos nós.